Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, a série O Grande Conflito. O tema de hoje é Os Arautos da Manhã, capítulo 17. Vou falar sobre este assunto, mas primeiramente peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? É grátis, não custará nada para você. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso, o dia sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo, faça-me de mim o seu servo, para que possa levar a tua palavra para todas as pessoas deste mundo, Senhor, para os irmãos e irmãs em Cristo. Por isso, meu Deus, trazer esta verdade da Idade Média. Quero trazer essa história maravilhosa da escritora Ellen G. White. Quero falar sobre as verdades da sua palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, contar a história dos Arautos da Manhã. Uma das verdades mais solenes e mais gloriosas revelada na Bíblia é aquela acerca da segunda vinda de Cristo para contemplar a grande obra da redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo avagueado na região e sombra da morte, é dada uma esperança valiosa e inspiradora de alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, a fim de levar de novo ao lar de seus filhos degradados. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia quando o primeiro volveu para as costas para o Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para romper o poder do destruidor e de novo levá-los de volta ao paraíso perdido. Os santos homens do passado olhavam avante para o advento do Messias em glória, como a consumação de sua esperança. Enoque é apenas o sétimo descendente daqueles que habitavam no Éden, e que durante 3 séculos andou com Deus na terra. Teve permissão para contemplar de longe a vinda do libertador. Eis que é vindo o Senhor, declarou ele, com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas 14 e 15. O patriarca Jó, na noite de sua aflição, exclamou com inabalável confiança: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Jó capítulo 19, versos 25 e 27. A vinda de Cristo para introduzir o reino de justiça tem inspirado as mais sublimes e comoventes declarações dos escritores sacros. Os poetas e profetas da Bíblia nela insistiram com palavras inflamadas de fogo celestial. O salmista cantou o poder e a majestade do Rei de Israel, desde Sião a perfeição da Formosa resplandeceu. Resplandeceu Deus, virá o nosso Deus e não se calará. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmos capítulo 50, versos 2 e 4. Alegre-se os céus e regozije-se a terra ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos capítulo 96, versos 11 e 13. Disse o profeta Isaías: Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Os teus mortos viverão e os teus mortos ressuscitarão. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 26, versos 19 e capítulo 25, versos 8 e 9.
E Abacuque, arrebatado em santa visão, contemplou seu aparecimento. Deus veio de Temã e o santo nome de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se de seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmuiçados, os outreiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu, andaste sobre os teus cavalos e os teus carros de salvação. Os montes te viram e tremeram. Deu o abismo a sua voz, levantou as mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Abacuque capítulo 3, versos 3 a 13. Quando o Salvador estava prestes a deixar seus discípulos, ele os confortou na tristeza deles com a certeza que viria outra vez. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, versos 1 a 13. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Que promessa maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo! Que promessa maravilhosa! Não há promessa melhor do que essa. Aquela promessa divina. Os anjos se detiveram sobre o Monte das Oliveiras após a ascensão de Cristo. Repetiram aos discípulos a promessa do seu retorno. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, verso 11. E o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de inspiração, testificou: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Diz o profeta de Patmos: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. E em torno de sua vinda se juntam as glórias daquela restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos capítulo 3, verso 21. Então o prolongado predomínio do mal, os reinos do mundo se tornarão de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, verso 15. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente a verá. O Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações, e ele será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo. Isaías capítulo 40, verso 5, capítulo 61, verso 11 e capítulo 28, verso 5. É então que o pacífico e tão longamente ansiado reino do Messias estabelecer-se a todo o céu. O Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará os seus desertos como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra te denominará jamais assolada, mais chamear-te-ão. Meu deleite é a tua terra, Beloá. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Isaías capítulo 51, verso 3, capítulo 35, verso 2 e capítulo 62, versos 4 a 5. A vinda do Senhor tem sido em todas as eras a esperança de seus verdadeiros seguidores. A promessa de despedida do Salvador no Monte das Oliveiras. E eis que ele viria outra vez, iluminou o futuro aos seus discípulos. Encheu o coração deles de alegria e esperança que as tristezas não poderiam extinguir e nem as provações obscurecer. Em meio de sofrimento e perseguição, o aparecimento do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo foi a bem-aventurada esperança. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de tristeza ao sepultarem seus queridos mortos, os quais tinham esperado viver para testemunhar a vinda do Senhor, Paulo, seu professor, aprontou-lhes a ressurreição a ter lugar por ocasião do advento do Salvador.
Então os mortos em Cristo ressurgirão, e juntamente com os vivos seríamos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim disse ele: estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18. Na rochosa ilha de Pátimos, o discípulo amado ouve a promessa: certamente cedo venho. E a sua anelante resposta resume a oração da igreja em toda a sua peregrinação. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. O reino de Cristo sobre a terra ou a voz da igreja em todos os séculos. Daniel T. Taylor. Da masmorra da estaca do partíbulo, onde santos e mártires testemunharam da verdade, vem através dos séculos a manifestação de sua fé e esperança, estando certos da ressurreição pessoal de Cristo e, por conseguinte, de sua própria por ocasião da vinda de Jesus. Diz um desses cristãos: eles desprezaram a morte e achavam-se estarem acima dela. Estavam dispostos a descer à sepultura para que pudessem ressuscitar livres. A voz da igreja de Taylor. Aguardavam o Senhor vira do céu das nuvens com a glória de seu Pai, trazendo aos justos os tempos do reino. Taylor. Os valdenses acariciavam a mesma fé. Wycliffe aguardava o aparecimento do Redentor como a esperança da igreja. Lutero declarou: estou verdadeiramente convencido de que o dia do juízo não demorará muito mais que 300 anos. Deus não quer e não pode suportar este mundo ímpio por muito mais tempo. Está próximo o grande dia em que o reino das abominações será subvertido. Idem. Este velho mundo não está longe de seu fim, disse Melanchthon. Calvino convida os cristãos a não hesitarem, desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o mais auspicioso de todos os eventos, e declara que de toda a família dos fiéis conservará em vista aquele dia. Devemos ter fome de Cristo, devemos buscá-lo, contemplá-lo, diz ele, até a aurora daquele grande dia, quando nosso Senhor manifestará amplamente a glória de seu reino. Idem. Não levou nosso Senhor Jesus nossa carne para o céu? Disse Knox, o reformador escocês, e não retornará ele? Sabemos que voltará isso com prontidão. Ridley e Latimer, que dispuseram suas vidas pela verdade, esperaram em fé pela vinda do Senhor. Ridley escreveu: o mundo indubitavelmente, creio eu, chegará ao fim. Juntamente com João, o servo de Deus, clamemos em nossos corações ao nosso Salvador Cristo. Vem, Senhor Jesus, vem. Eden. Baxter disse: os pensamentos sobre a vinda do Senhor não são muitos doces e gozosos para mim. Obras de Richard Baxter. É a obra da fé e do caráter de seus santos anjos amar seu aparecimento e aguardar a bem-aventurada esperança. Se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão ardentemente deveriam os crentes almejar a segunda vinda de Cristo e orar por seu cumprimento. Quando a plena e final conquista será realizada, este é o dia pelo qual todos os crentes deveriam ansiar e esperar como o cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressar ao Senhor este bem-aventurado dia. Baxter. Tal era a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja no deserto e dos reformadores. A profecia não somente prediz a maneira e objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta sinais pelos quais os homens podem saber de sua proximidade. Disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas capítulo 21, versos 25. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Marcos capítulo 13, versos 24 a 26. João, o revelador, assim descreve o primeiro dos sinais que procedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse capítulo 6, verso 12.
Esse acontecimento será quando vier o decreto dominical. Aconteceu no passado, quando começou o juízo dos mortos. Aqui começará o juízo dos vivos. Quando impor-se o decreto dominical, tudo o que eu li agora acontecerá. Esse evento acontecerá. O escurecimento do sol, a lua não dará mais sua luz, as estrelas vão cair, porque é juízo dos vivos. Esses sinais foram testemunhados antes do início do século XVIII, e em cumprimento desta profecia ocorreu no ano de 1755, o mais terrível terremoto nunca antes registrado nos anais da história, embora geralmente conhecido como Terremoto de Lisboa, e ele se estendeu pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Atingiu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão intenso como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída, e pequena distância do Marrocos, uma vila contendo entre 8 e 10 mil habitantes foi tragada. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Foi na Espanha e em Portugal que o choque atingiu sua maior impetuosidade. Disse que em Cádiz o refluxo do mar atingiu 20 metros de altura. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas, como que desde seus fundamentos, e algumas delas tiveram seus cumes rachados e partidos de maneira assombrosa. E imensas massas delas foram lançadas nos vales subjacentes. Testemunhou-se que essas montanhas emitiram até chamas. Princípios de geologia, Sir Charles Lyell. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sobre o solo e imediatamente depois houve um violento choque que destruiu a maior parte da cidade. No curso de cerca de 6 minutos morreram 60 mil pessoas. O mar primeiramente se retirou deixando seca a barra. Depois retornou erguendo-se cerca de 15 metros acima de seu nível habitual. A mais extraordinária circunstância que ocorreu em Lisboa durante a catástrofe foi o afundamento do novo cais, inteiramente construído de mármore, a um custo avultado. Grande número de pessoas ali se concentrará por segurança, sendo ali um lugar no qual poderiam estar protegidas da queda de escombros. Subitamente, porém, o cais afundou com todo o povo sobre ele, e nenhum dos cadáveres jamais veio à superfície. Lyell. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido pela queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e da quarta parte das casas. Em cerca de 2 horas surgiram incêndios em diferentes quarteirões, e com tal fúria pelo espaço de quase 3 dias que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam cheios de gente, e muito poucos escaparam. Enciclopédia Americana, Arte Lisboa. Artigo Lisboa. O terror das pessoas era além do que se podia descrever. Ninguém chorava. A tragédia estava além das lágrimas. Corriam de um lado para o outro em delírio, com horror e espanto, batendo em seus rostos e peito, clamando: misericórdia, é o fim do mundo. Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam espavoriadas carregando crucifixos. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas buscando proteção, mas em vão foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçaram os altares, imagens, padres e povo foram sepultados na ruína comum. Estimou-se que 90 mil pessoas perecem naquele fatídico dia. 25 anos mais tarde apareceu o próximo sinal, mencionado na profecia: o escurecimento do sol e da lua. O que tornou este fato mais impressionante foi que o tempo de seu cumprimento foi precisamente apontado. Na conversa do Salvador com seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período
de provação da Igreja, os 1260 anos da perseguição papal, os quais prometerá abreviar. Ele fez menção de certos acontecimentos que precederiam sua vinda, e fixou o tempo em que o primeiro desses deveria ser testemunhado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Marcos capítulo 13, verso 24. Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Num quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase que inteiramente. Entre essas duas datas, de acordo com as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se a 19 de maio de 1780, e esta profecia foi cumprida. O que estou falando aqui é sobre o juízo dos mortos, que começou naquele tempo, que era o juízo dos mortos, que teve o cumprimento com a última, que foi em 1844, que era 1833, mas que culminou com 1844, quando chegou Laodiceia e Jesus passou de sacerdote para sumo sacerdote, que teve até o desapontamento dos meleritas, que pensaram que Jesus ia voltar e não foi. Quer dizer, aqui, esses eventos que eu estou relatando para vocês é do juízo dos mortos, e realmente ela podem ter certeza que a profecia tem dupla aplicação. Vai voltar a acontecer. Quando se impor o decreto dominical, todos esses eventos que eu estou relatando para vocês acontecerá, você querendo ou não, acontecerá. Quase o único de sua espécie, como o mais misterioso e ainda inexplicado fenômeno, aconteceu no dia 19 de maio de 1780. A mais inexplicável escuridão que atingiu todo o céu e atmosferas visíveis em Nova Inglaterra. Nosso primeiro século. R.M. Dennings. Que a escuridão não se deveu a um eclipse é evidente do fato que a lua estava cheia. Ela não foi produzida por nuvens ou densidade atmosférica, pois em algumas localidades atingidas pela escuridão, o céu estava tão claro que as estrelas poderiam ser vistas. Com relação à incapacidade da ciência de indicar uma causa satisfatória para essa manifestação, o astrônomo Herschel declarou: o dia escuro da América do Norte foi uma daquelas maravilhosos fenômenos da natureza que a filosofia fica confusa ao tentar explicar. A amplitude da escuridão também foi notável. Ela foi observada de mais orientais regiões da Nova Inglaterra, em direção ao oeste mais distantes partes de Conceito e Albany. Nova York para o sul, o fenômeno foi constatado em toda a costa marítima, para o norte até onde as provações americanas se estendiam. O negror provavelmente ultrapassou esses limites, mas os exatos termos nunca foram positivamente conhecidos. Com respeito à sua duração, ela perdurou na vizinhança de Boston por pelo menos 14 ou 15 horas. História do início, progresso e estabelecimento da independência dos Estados Unidos, Dr. William Gordon. Amanhã estava claro e agradável, mas por volta de 8 horas foi observado algo incomum no sol. Não havia nuvens, mas o ar estava pesado e com aparência esfumaçada, e o sol apresentava uma tonalidade amarelo pálida, e logo foi tornado mais e mais escuro até se ocultar totalmente da vista. Houve escuridão da meia-noite em pleno meio-dia. O ocorrido causou intenso alarme e aflição às multidões, bem como horror a toda a criação. As aves domésticas recolheram-se desnorteadas aos seus poleiros e os pássaros aos seus ninhos. O gado retornou aos seus estábulos. As rãs começavam a coachar e os falcões noturnos a crocitar. Os galos cantavam como na alvorada. Os fazendeiros foram forçados a deixar seu trabalho no campo. Os negócios foram todos suspensos e velas acendidas nas residências. A Assembleia Legislativa de Connecticut estava em sessão da cidade de Oxford, mas incapaz de dar prosseguimento aos trabalhos, tudo tinha a aparência e as trevas da noite. A intensa escuridão no dia foi seguida 1 hora ou 2 antes do cair da noite
por um céu parcialmente claro e o sol apareceu, embora ainda obscurecido por negra e densa neblina, mas esse intervalo foi seguido do retorno de muito cerrada obscuridade, que tornou a primeira metade da noite terrivelmente escura, além da precedente aparência que milhões de pessoas haviam provavelmente tido. Desde o pôr do sol até a meia-noite, nenhum raio de luz e da lua ou das estrelas penetrou a atmosfera. Isso foi chamado a escuridão de todas as escuridões, disse uma testemunha ocular da cena. Não pude naquela ocasião senão imaginar que de todos os corpos luminosos do universo tivessem sido envolvidos por impenetrável negrura ou sacados da existência, as trevas não poderiam ter sido mais completas. Carta pelo Dr. Samuel Tannen, de Exeter, em dezembro de 1785. Embora a lua nessa noite surgisse cheia, não produziu o menor efeito para dissipar as sombras tumulares. Depois da meia-noite as trevas se desvencilharam e a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. O poeta Winter assim descreveu esse memorável dia. Foi num dia de maio, no distante ano de 1680, que caiu sobre a florescente e doce vinda da primavera, sobre a fresca terra e o céu noturno, o horror de grande escuridão. Os homens oravam e as mulheres choravam. Todos os ouvidos ficaram atentos para ouvir o toque da destruição da trombeta abalar o céu escuro. No dia 19 de maio de 1780 é registrada na história como o Dia Escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração foi jamais registrado. A descrição deste evento, como feita pelo poeta ou historiador, não é senão um eco das palavras do Senhor registradas pelo profeta Joel. 2500 anos antes de seu cumprimento, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, verso 31. Cristo ordenará ao seu povo que observasse os sinais de seu advento e que se regozijasse ao contemplar os incêndios de seu vindouro rei. Indícios de seu vindouro rei. Quando estas coisas começarem a acontecer, disse ele, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele apontou a seus seguidores as árvores florescentes na primavera e disse, quando já tem rebatado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando vindes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas capítulo 21, verso 28, 30 e 31. Mas à medida que o espírito de humildade e devoção na igreja foi dando lugar ao orgulho e formalismo, esfriaram o amor por Cristo e a fé em sua vinda. Absorto no materialismo e na busca dos prazeres, o professo povo de Deus tornou-se cego às instruções do Salvador, concernentes aos sinais do seu aparecimento. A doutrina do segundo advento havia sido negligenciada. Os textos a ela referentes foram obscurecidos por interpretações equivocadas, até o ponto de se tornarem em grande extensão ignorados e esquecidos. Foi este especialmente o caso nas igrejas da América. A liberdade e o conforto desfrutados por todas as classes da sociedade, o ambicioso desejo de riquezas e luxos gerando uma absorvente devoção ao ganho de dinheiro, a ávida busca de popularidade e poder, que pareciam estar ao alcance de todos, levaram os homens a centralizar seus interesses e esperanças nas coisas desta vida e colocar no futuro muito distante esse solene dia quando a presente ordem de coisas irão passar. Quando o Salvador chamou a atenção de seus seguidores para os sinais de sua volta, predisse o estado de deterioração espiritual que haveria de existir juntamente antes de seu segundo advento. Haveria, como nos dias de Noé, atividade e agitação dos negócios mundanos e busca de prazeres. Comprar, vender, plantar, edificar, casar-se, dar-se em casamento, com esquecimento de Deus e da vida futura. Para aqueles que vivem nesse tempo, a admoestação de Cristo é: olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versos 34 e 36. A condição da igreja nesse tempo é indicada pelas palavras do Salvador registradas no Apocalipse. Tens nome de que vives e estás morto. E aos que recusam despertar de seu descuidoso dessentimento de segurança é dirigido este aviso solene: se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 3. Era necessário que os homens fossem despertados para o perigo que correriam, que se erguesse como o intuito de se preparar para solenes acontecimentos conectados ao encerramento do tempo de provação. Declara o profeta de Deus: o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Quem estará em pé quando aparecer? Aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a vejação. Joel capítulo 2, verso 11 e Abacuque capítulo 1, verso 13. Para os que clamam, Deus meu, nós te conhecemos, e não obstante têm transpassado o seu concerto, e apressaram-se após outro Deus. Oséias capítulo 8, verso 2 e 1. Salmos capítulo 16, verso 4. Ocultando a iniquidade no coração e amando os caminhos da justiça, para esses o dia do Senhor serão trevas e não luz. Contempla a escuridão sem nenhum resplendor. Amós capítulo 5, verso 20. E hão de ser naquele tempo, diz o Senhor: esquadrilharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Sofonias capítulo 1, verso 12. Visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías capítulo 13, verso 11. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar. Será saqueada a sua fazenda, e assoladas as suas casas. Sofonias capítulo 1, versos 18 e 13. O profeta Jeremias, antevendo este tempo terrível, exclamou: estou ferido no meu coração. Não posso calar, porque tu, ó minha alma, ouvistes o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa. Jeremias capítulo 4, versos 19 e 20. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido. Sofonias capítulo 1, verso 15 e 16. Eis que o dia do Senhor vem, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Isaías capítulo 13, verso 9. Em vista do grande dia, a palavra de Deus, na mais solene e impressiva linguagem, convoca seu povo a despertar da letargia espiritual e buscar sua face com arrependimento e humilhação. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte de minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, saia do noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o aprende e o altar. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e contervei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência. Joel capítulo 2, versos 1, 15, 17, 12 e 13. Visando a preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria ter lugar uma grande obra da reforma. Deus viu que muitos indivíduos de seu povo professo não estavam edificando para a eternidade, e em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência com o objetivo de despertá-los do estupor e conduzi-los à prontidão para a vinda do seu Senhor.
Essa advertência está registrada em Apocalipse 14. Ali a tríplice mensagem é representada como proclamada por esses seres celestiais e imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem para fazer a colheita da terra. A primeira dessas advertências proclama o juízo vindouro. O profeta contempla um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Declara que esta mensagem faz parte do Evangelho eterno. A obra de pregar o Evangelho não foi confiada aos anjos, mas aos homens. Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra. Eles têm carregado dos grandes movimentos para a salvação dos homens, mas a real proclamação do Evangelho é efetuada pelos sentimento e de segurança, é dirigido pelo aviso solene: se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Apocalipse 3, versos 1 a 3. Era necessário que os homens fossem despertados para o perigo que correriam, que se erguessem como um intuito de se preparar para solenes acontecimentos conectados ao encerramento do tempo de provação. Declara o profeta de Deus: o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Quem estará de pé quando aparecer? Aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a vejação. Joel capítulo 2, verso 11 e Abacuque capítulo 1, verso 13. Para os que clamam: Deus meu, nós te conhecemos, e não obstante têm transpassado o seu concerto e apresentaram-se, pois, após outro Deus. Oséias capítulo 8, versos 1 e 2 e Salmos capítulo 16, verso 4. Ocultando a iniquidade no coração e amando os caminhos da injustiça. Para esses o dia do Senhor são trevas e não luz. Contempla a escuridão, completa a escuridão, sem nenhum resplendor. Amós capítulo 5, verso 20. E há de ser naquele tempo, diz o Senhor: esquadrilharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Sofonias 1:12. Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei as soberbas dos tiranos. Isaías 13:11. Nem a sua prata nem o seu ouro poderás livrar. Será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. Sofonias 1:13-18. O profeta Jeremias Caramba. Acabei pulando uma parte aqui, desculpem. Homens fiéis que eram obedientes ao estímulo do Espírito de Deus, aos ensinos de sua palavra, onde deveria proclamar essa advertência ao mundo. Eles eram aqueles que haviam dado ouvidos à segura palavra dos profetas, a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e as estrelas da alva apareça. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Tinham estado a buscar o conhecimento de Deus mais dos que a todos os tesouros escondidos, considerando-o melhor que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios capítulo 3, verso 14. E o Senhor lhes revelou as grandes coisas do reino. O segredo do Senhor é para que os temem, e eles lhes fará saber o seu concerto. Salmos capítulo 25, verso 14. Não foram os líderes da igreja que tiveram compreensão desta verdade e empenharam-se em sua proclamação. Tivessem eles sido sentinelas fiéis, pesquisando as Escrituras com diligência e oração, e teriam conhecido o tempo da noite, as profecias lhes teriam descortinado os eventos prestes a ter lugar. Eles, porém, não ocuparam a sua posição e a mensagem foi dada por outra classe. Disse Jesus: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. João capítulo 12, verso 35. Os que se afastam da luz que Deus lhe deu, os que negligenciam buscá-lo quando está ao seu alcance, são deixados em negligenciam buscá-lo quando são deixados em trevas. Declara, porém, o Salvador: aquele que me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Quem crer que esteja com simplicidade de propósito, atendendo sinceramente à luz já recebida, receberá a maior luz. Será enviada a essa alma alguma estrela de brilho celestial para guiá-la em toda a verdade. No tempo do primeiro advento de Cristo, sacerdotes e escribas de sua santa cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. A profecia de Miqueias indicou com precisão o lugar de seu nascimento. Miqueias capítulo 5, verso 2. Daniel especificou o tempo de sua vinda. Daniel capítulo 9, verso 25. Deus confiará essas profecias aos cuidados dos líderes hebreus. Estariam eles sem escusas e não conhecessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. Os judeus estavam erigindo monumentos aos profetas mortos, enquanto que, por sua consideração aos grandes homens da terra, estavam prestando homenagens aos servos de Satanás. Abstraídos em suas ambiciosas lutas por posições e domínio entre os homens, perderam de vista as honras divinas que lhes eram oferecidas pelo Rei do Céu. Com profundo e reverente interesse, os anciões de Israel deveriam ter estudado o lugar, o tempo e as circunstâncias do maior advento da história mundial, a vinda do Filho de Deus para realizar a redenção do homem. Todo o povo deveria vigiar e esperar para que pudesse encontrar-se entre os primeiros a dar boas-vindas ao Redentor do mundo. Mas aí, em Belém, dois cansados viandantes oriundos das colinas de Nazaré passaram por toda a extensão da estreita rua até a extremidade oriental da cidade, procurando em vão por um lugar de repouso e abrigo para a noite. Nenhuma porta se abriu para recebê-los. Sobre uma miserável choça preparada para o gado, eles finalmente encontraram refúgio e ali nasce o Salvador do mundo. Anjos celestiais haviam contemplado a glória que o Filho de Deus partilhava com o Pai antes que o mundo existisse e desejavam com intenso interesse o seu aparecimento na terra como um evento repleto de imensa alegria para todo o povo. Foram designados anjos para levar as alegres novas àquelas que estavam preparados para recebê-las e que alegremente se as tornariam conhecidas sobre os habitantes da terra. Cristo havia se humilhado ao tornar sobre si a natureza do homem. Deveria ele suportar um peso infinito de desgraças ao fazer de sua alma oferta pelo pecado. Entretanto, os anjos desejavam que, mesmo em sua humilhação, o Filho do Altíssimo pudesse aparecer diante dos homens com dignidade e glória à altura de seu caráter. Reunir-se-ão, porventura, os grandes homens da terra na capital de Israel, para saudar a sua vinda? Apresentá-lo em legiões de anjos à multidão expectante? O anjo vista a terra a fim de ver quais que se encontram preparados para saudar a Jesus. Não podem, porém, distinguir algum sinal de expectação. Não houve voz alguma de louvor e triunfo, fazendo que o tempo da vinda de Messias está próximo. O anjo, por algum tempo, sobre a cidade escolhida e o tempo onde a presença divina havia se manifestado durante séculos. Mesmo ali, nota ele a mesma indiferença. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estão oferecendo sacrifícios poluídos no templo. Os fariseus estão discursando ao povo em altas vozes, ou fazendo presunçosas orações nas esquinas das ruas. Nos palácios reais, nas assembleias dos filósofos, nas escolas rabínicas, todos estão da mesma forma, desatentos ao maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor, que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. Não há evidência de que Cristo seja esperado, e nenhum preparativo para o príncipe da vida foi feito. Com assombro, o mensageiro celestial está em vias de voltar para o céu, com vergonhas novidades, quando descobre alguns pastores que vigiavam seus rebanhos à noite e, contemplando os céus estrelados, poderiam uma profecia do Messias vindouro à terra, ansiando pelo advento do Redentor do mundo. Ali está um grupo preparado para receber a mensagem celestial. E subitamente o anjo do Senhor aparece anunciando as boas novas de grande alegria. A glória celestial inunda a planície toda, uma imutável multidão de anjos se apresenta e, como se a alegria fosse tão imensa para um só mensageiro trazê-la do céu, uma multidão de vozes prorrompe um hino de todas as nações. Os salvos arrerão de entoar um dia:
Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 14. Oh, que lição traz essa maravilhosa história de Belém, como ela repreende nossa incredulidade, nosso orgulho e autossuficiência. Quanto nos amoesta elas estarmos acautelados para que não aconteça que por nossa criminosa negligência também falhemos em discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. Não foi somente nas colinas da Judéia nem entre os humildes pastores que os anjos encontravam gente expectante das vindas do Messias. Na terra dos gentios haviam também os que por ele esperavam. Eram homens sábios, ricos e nobres filósofos do Oriente. Estudantes da natureza, os magos haviam visto a Deus em sua obra. A partir das escrituras hebraicas haviam aprendido acerca das estrelas que deveria surgir de Jacó e com ansioso desejo esperavam sua vinda. Aquele que seria não apenas a consolação de Israel, mas uma luz para iluminar os gentios e a salvação entre até os confins da terra. Lucas capítulo 2, versos 25 e 32, Atos capítulo 13, verso 47. Eram buscadores da luz e luz provinda do trono de Deus iluminou-lhes o caminho para os pés. Enquanto os sacerdotes e rabis de Jerusalém, os designados guardiões e expositores da verdade, encontravam-se envoltos em trevas, a estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido rei. É para que os aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28, que Cristo aparecerá pela segunda vez sem pecado. Semelhantemente às novas do nascimento do Salvador, a mensagem do segundo advento não foi confiada aos dirigentes religiosos do povo. Eles falharam em preservar sua ligação com Deus e rejeitaram a luz provinda do céu, portanto não foram contados com aqueles descritos pelo apóstolo Paulo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 e 5. Os atalaias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a entender as novas do advento do Salvador, os primeiros a erguer a voz para sua proximidade, os primeiros a advertir o povo a fim de que estes preparasse para a sua vinda. Estes, contudo, estavam ociosos, sonhando com paz e segurança enquanto o povo dormitava em seus pecados. Jesus viu a sua glória como uma figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas e, no entanto, destituída do processo do fruto, precioso fruto. Havia uma jactanciosa observância das formas religiosas, enquanto o espírito da verdadeira humildade, penitência e fé, que unicamente poderia tornar aceitável a Deus e o serviço, estava faltando. Em lugar das graças do espírito havia manifesto orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo e opressão. Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não obstinou, contudo, e nem permitiu que a sua fidelidade lhes faltasse, mas afastaram-se do Senhor e separaram de seu amor. Como se recusassem a cumprir as condições, as promessas divinas não se cumpriram para eles. Esse é o seguro resultado de negligenciar e não aproveitar a luz e os privilégios que Deus concede. A menos que a igreja siga o caminho que lhes abre a providência, aceitando cada raio de luz, cumprindo a cada cadáver que lhe foi revelado, a religião inevitavelmente degenerará em observância de formas, e o espírito de piedade vital haverá de desaparecer. Esta verdade foi repetidamente ilustrada na história da Igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência, correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência requer sacrifício e envolve uma cruz, e este é o motivo porque tanto dos professores seguidores de Cristo se recusassem a receber a luz do céu. E como os judeus do passado não conhecem o tempo de sua visitação, Lucas capítulo 19, verso 44, por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os põe de lado e revela sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm atendido a toda a luz que receberam. Então, povo de Deus, este foi os arautos da manhã, a história maravilhosa dos profetas, do que eles prediram, que era que eles falavam, e sobre o acontecimento no século XVIII, que era sobre o juízo, que começou com o juízo dos mortos,
Relatei tudo isso para você, que era da serva Ellen G. White, que escreveu essa história maravilhosa. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo para falar dessa maravilhosa lição, para falar desses maravilhosos acontecimentos que aconteceu no passado, que começou o juízo dos mortos em 1844, que vai terminar agora, que começará o juízo dos vivos quando se começará o decreto dominical. Por isso, meu Deus, venho relatar isso para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam saber desse acontecimento. Eles querendo ou não, isso acontecerá. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor fez de mim, o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!